E aí, Carla? Oi, Belezinha? beleza, eu tô aqui, mas não consigo liberar o vídeo. Ah, deixa eu ver agora se eu acho. Alô, panelistas. Vê aí se aparece. Agora Ah, apareceu. Tudo bom? Cadê a Cainha? vamos ver, eu já falei pra Caí entrar aqui, vamos ver se ela entra aqui agora. Acho que agora deu certo. A Mas gente olha, ainda tem que aprender, né? mas é bem escondidinho aqui o negócio mesmo, viu? Eu dei uma aula essa semana no Zoom, também tivemos umas chatices, mas depois a gente ajeita, acerta. Vamos ver se a Cainha chega junto. Ó, já tá gravando. Ah, Cainha aqui, ó. Alô, ok. Chegou! É, Aê. Agora vê se você Marcelo, consegue habilitar sua câmera, Cainha. o que que você fez? Fica meio escondidinho. Cadê a Cainha? Aí. Fica meio escondidinho mesmo, porque. Embaixo, na barra de baixo, tem um multi-stop video. Você tem que clicar em cima agora. Mas você pediu para eu iniciar meu vídeo. Pedi, eu tô forçando a barra Então, aqui. onde você achou para eu iniciar meu vídeo? Então, não, Ah! Agora deu Você certo. achou? Lá na inferior direita tem um more lá, e aí tem Sim. que ticar um item que diz, né, habilitar os palestrantes para iniciar o vídeo. Alô, panelistas do Start Video. Ha, ha. Não é nos nominhos, então, é aqui embaixo. Isso. Ó, a Ah, Cíntia já está aqui com a gente. Acho que é isso, né, gente? muito bom. E quatro pessoas. ainda temos aí um minutinho para a turma chegar. Tá Eu bom, vim com o vamos rosto ainda aguardando a todo turma. molhado, mas bom. Estamos em casa. Eu passei batom, né? Porque sabe como é que é? O batom eu não passei dessa vez, então. O dia inteiro na cozinha, na faxina, porque durante a semana a gente tem que trabalhar. No fim de semana tem Não que. é? Menina, tudo já tá ficando com cara de semana e fim de semana. Tá tudo misturado. Ontem a gente acordou e falou, mas que dia é hoje? Pois é, pois é. Mas eu acho que a gente está aprendendo umas coisas novas, né? E vocês estão bem emocionalmente? Estamos, a gente tá nessa vibe de, é assim, como normalmente a gente trabalha muito com projetos que tem que escrever, a gente trabalha muito em casa também, né? Então esse ritmo 24 horas e tal, pra gente não mudou tanto, né? Olha, É, pega mas, aquela pilha de livros ali. Mas é É, difícil para conciliar o filhote, a atenção, a casa, tudo, né? O supermercado, o que é é. delivery, o que não é. O que é prioritário, né? É, exato. E tentar, eu acho que é muito da nossa pauta comum, né? De tentar fazer com que, já que o mundo vai ser um novo mundo, que bom que vai ser um novo mundo, desde que seja o mundo que a gente acha que pode ser, né? E não a gente ir esperando Godot que seja definido a revelia. Eu acho que a gente tem que decidir o que a gente quer levar para o novo mundo, né? É. Acho que esse é o grande tema da nossa, inclusive da nossa conversa, né? Exatamente. Marcelo, você está com as batutas aí, hein? Quando você quiser, eu acho que a turma vai chegando, pelo menos pelas experiências anteriores. Sim, beleza. Quer começar? A gente começa já, bater um papo? Como que você quer? Quer aguardar mais um pouquinho? Pode ser, vocês que sabem. Podemos, tem 2 minutinhos aqui no meu. Tá. 17:01 no celular e 10, Então, eu 17. vou pegar meu Quanto tempo a celular. gente vai falar, Cainha? Então, a ideia é cada um falar aí seus 10 minutinhos para a gente colocar a bola em campo e daí a gente acho que abre para um debate conjunto, né? O que vocês acham? Super legal. Pode ser? Eu vou só pegar meu celular, porque daí se a gente tiver que se comunicar, eu vou escrevendo para vocês pelo WhatsApp. Só um segundinho. Ah, joia. E aí nas montanhas chegou um friozinho, diz que hoje ia cair a temperatura. Ó, eu tô de blusa, É? né, meu? Ah, aqui. Não, mas eu tá sempre de blusa, eu aqui de regatinha, vestidinho verão, Eu tô nas sempre ali. montanhas, você tá no mar, né, Caio? Pois é, eu Você tô me tá sentindo onde, Cainha? bem. Ah, você tá morando aí? É meio que a gente fugiu pra cá, né? Daí, pelo menos aqui tem quintal, tem jardim, a gente fica a 50 metros da praia, mas não põe o nariz pra fora, sabe? Uhum. Mesmo assim, E, não tem vizinho praticamente, mas a e o gente. clima aí tá bem assim? Tá tendo casos muito grandes?
Então, teve um caso em Peruíbe, que é aqui próximo, mas de um turista de São Paulo, que passou mal e foi para Santos. E agora as coisas começaram a pipocar muito no Vale do Ribeira e tal. O problema é que aqui não tem muita Estrutura, né? e não tem pessoal qualificado para conseguirem fazer também hospital de campanha, etc., como a gente vê em outros locais, sabe? Então, não é nem só investimento em hospitais, mas é quem que vai lidar com isso. Em São Paulo já está faltando médico, né? Então, está todo mundo contando muito com o bom senso das pessoas, mas, assim, é inacreditável, porque toda vez que alguém vem entregar alguma coisa, farmácia, supermercado, que for, a gente pergunta como é que estão. E está todo mundo passeando. É inacreditável, assim, em Uau, barzinho, o pessoal se une, é uma falta de bom senso geral, assim, sabe? Eu Eu estava acho, lendo agora que muito comércio abriu hoje. pois é, E aí diz que agora é o grande pico até dia 11, assim, vai ser é. complicado. Enfim, né? Acho que a gente também tem que fazer a parte que consegue, né? E, e trocar ideias, eu acho que é muito isso também, né? Talvez a gente deixar só de tentar decantar isso tudo que está sendo difícil para todos, mas olhar um pouco para frente, né? Sair do momento do agora e olhar um pouco para frente. Então, e para isso que a gente está contando com vocês também nessa fala. Quem quer começar? Qual dos dois começa? primeiras damas. Tudo bem, Carlita? Tudo bem, vamos lá. Eu não pensei muito, até tinha conversado um pouco com o Marcelo, assim, para a gente conversar um pouquinho, né, sobre organizar um pouco o nosso pensamento aí sobre o que a gente podia acrescentar nesse olhar para frente, né? Uhum. Mas a gente tá vivendo um momento de muita intensidade, né? E que já vem vindo. Eu não é que aconteceu agora, né? Ele vem vindo assim vamos dizer assim, numa avalanche que agora a gente chegou naquele momento que estamos chafurdado, né? Isso. Eu fiquei pensando um pouco que a gente está muito bombardeado também, né? Por informações, por reflexões, por conexões. E isso tira um pouco a gente desse lugar de assentamento, de pausa, também para a gente poder limpar e ver o que de fato faz sentido aí nesse momento que a gente está vivendo. Eu, eu acho assim que a gente teve aí o ano passado lá no Fórum Mundial, né? A ONU, junto com a ONU, a indicação das 10 habilidades, né, que a gente tem aí como desafio para encampar aí na nossa sociedade. E eu fiquei pensando um pouco nisso. Essas 10 habilidades, obviamente, elas vieram já em 2020, assim, olha, as 10 habilidades que você vai ter que lidar em 2020 e começar a trabalhar. E elas estão sendo todas demandadas da gente agora, né? Exatamente, no cotidiano, na nossa casa. Carlita, desculpa, deixa eu só te interromper um segundo. Você ainda não abriu, né, Marcelo? Não, tá aberto. Ah, perdão. Tá aberto, tá Sim, funcionando. Ai, sim. desculpa. O senhor tá falando de uma forma tão gostosa que eu falei, meu Deus, as pessoas estão perdendo. Deixa eu abrir então, ótimo, Não, desculpa. não, tá certinho. E essas são as 10 habilidades que a gente até pode ler depois aqui quais elas são, tal, mas eu acho que tem duas coisas que para mim nesse lugar, né, de pensar o futuro, esse nosso lugar do trabalho, esse lugar do pensamento, a primeira delas é a gente buscar o que é essencial, né? E que tem a ver um pouco até com essa fala aí do nosso bastidor. Esse lugar do que de fato é essencial para a gente poder construir o mínimo de existência, né? E essencial no sentido de que tem valor humano, que tem os atributos humanos do compartilhado, aprender. Eu acho que nas 10 habilidades, né? Que é resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, liderança e gestão de pessoas, trabalho em equipe, inteligência emocional, né, julgamento e tomada de decisões, orientação de serviços, negociação, flexibilidade cognitiva. Acho que tudo isso está no pacote do que a gente está vivendo agora, exatamente nesse instante. E no dia a dia, então dentro de casa você tem que ter essas 10 habilidades. Os governantes estão precisando ter essas 10 habilidades em potência máxima, porque a gente precisa equilibrar agora. E, na minha opinião, eu acho que essas habilidades elas fazem muito sentido, e a partir dessa lógica de buscar aquilo que é
essencial, né? Daquilo que de fato justifica a nossa permanência na sociedade e como grupo humano. Mas também olhar para o que a gente tem de desafio, que são os objetivos do milênio, e tentar conciliar esse caminho dessas habilidades para fazer valer os objetivos do milênio, porque não dá para a gente achar normal mais a sociedade que a gente está vivendo. Não dá mais para a gente achar que é normal a gente estar aqui fazendo essa discussão e sabendo que tem pessoas que não têm saneamento básico. Então, eu acho que a grande habilidade parte por esse lugar do que é essencial, e essencial são os direitos, né, humanos, né? E eu acho que, de fato, essas habilidades orientadas aí pela ONU e pelo Fórum Econômico precisam virar prática. E a gente vai ter que aprender de um jeito que é surpreendente. É assim como a gente está fazendo, né? Até brinquei com a Cainha de que a nossa conversa podia chamar Quando as pessoas encontram as pessoas. Quando gente encontra gente. Porque a gente precisa também desenvolver essa habilidade de estar presente de verdade com as pessoas e viver experiências que de fato conectem a gente. Porque a gente está achando que está super, né, presente e nós não estamos. Nós estamos aí, não estamos entendendo, porque a gente não entendeu os recados, né? Acho que o coronavírus, ele é uma consequência de um processo de muita violência que a gente aferiu a nossa sociedade, assim. Acho que ele é consequência da nosso excesso de consumo, né? Dos nossos modos de viver, às vezes até sem refletir sobre os propósitos que estão ali embasados, né? Não estou dizendo que a gente foi numa evolução muito potente assim nos últimos anos, num salto quântico assim de saberes, e talvez a gente não tenha incorporado, né, assim, introjetado esses saberes de verdade, assim. A gente vê hoje, por exemplo, a experiência das crianças com a escola dentro de casa, é uma experiência sofrida, porque veio a galope também, a escola também não parou para pensar esse futuro, esse lugar do novo, né? As crianças ainda estavam nas carteiras, a maioria das escolas, todas nas carteirinhas, lá de repente elas estão dentro que se vê trabalhando juntas num mundo totalmente integrado a partir de uma outra lógica, que é essa lógica da internet, né? Mas que também obriga a gente a estar mais atento ao que o outro está falando, né? Não dá para ficar de certa forma, assim, eu tenho visto assim, não sei se vocês têm sentido isso, as reuniões que a gente tem feito até mais potentes, assim, né? Parece que a gente está tão longe que a gente está querendo assim ficar bem juntinho nesse universo virtual, mais atento ao que o outro está falando, tal. Então eu vejo assim inovação como uma experiência muito importante, mas dentro desse lugar do essencial. Um amigo meu ontem estava falando, ele mandou uma observação, uma pesquisa já que foi feita de museus, eu não sei dizer exatamente de onde não deu tempo da gente aprofundar essa conversa, que foi perguntado assim: quando você voltar a frequentar os museus, você vai querer ter experiências touchscreen? As pessoas dizem não. Então tem mudanças muito profundas, assim, básicas que a gente vai ter que lidar para dar conta desse mundo novo. E eu acho que esse essencial, ele é um lugar de chamamento, assim, sabe? É um lugar de... O que é essencial pra gente? O que é essencial numa civilização? Mas não é voltar para trás, é um essencial que faz com que a gente possa usar muito bem a nossa criatividade, usar muito bem as nossas redes, né? Usar muito bem as relações, os afetos, saber cuidar dos afetos, estar de fato perto das pessoas quando a gente diz que vai estar. Eu gosto muito de um texto do Oliver Sacks, que ele escreveu, uma carta que ele escreveu, acho que ela foi publicada inicialmente no New York Times, e ele faz uma carta de despedida, assim, porque ele teve um câncer nos olhos e ele teve o câncer dele teve um quadro mais crítico, né? E ele soube que ele ia morrer. Aí ele fez uma carta falando assim do que era. Ele morreu com 80 anos, né? Um cara maravilhoso, uma história de vida incrível. Tem aquele livro dele, Minha Vida.
que é lindo, assim, recomendo. Mas é um sinal, assim, né, para a gente poder olhar esse lugar do essencial um pouco antes da nossa velhice. A gente já olhar agora, aprender isso, ensinar os nossos filhos também isso, né? A gente vê o excesso de consumo das crianças, a nossa mediação aí. Então, eu acho que eu acho a minha aposta, assim, não sei se é aposta, né? Não sei, mas a minha intuição feminina me diz que a gente tem essas 10 habilidades fazem totalmente sentido. E elas têm que se juntar aí com esse propósito de um mundo melhor. Um mundo melhor, mais orgânico, mais justo. Principalmente, a gente tem as ODS para seguir. É uma responsabilidade individual, social, política. A gente está vendo o Estado ter que se mobilizar para dar conta. E a gente sabe que ele pode dar conta, né, Cainha? Você é economista aí tem o como fazer e distribuir renda, né? Distribuir recurso de verdade. Eu acho que não sei se é isso, mas acho que é um pouco esse lugar aí que eu fiquei pensando. E agora dá vontade de estudar muito, né? A gente quer ler, a gente quer refletir sobre tudo isso que a gente está vivendo, mas acho que também a gente tem que agora também dar uma acalmada, né? Porque eu acho que nós vamos ficar aí nessa realidade por um bom tempo. Eu acho que no mínimo isso no dia a dia, acho que a gente vai levar uns 3 meses, assim, né, para botar tudo em ordem. Acho que a gente não vai sair viajando de novo, enlouquecidamente, indo no cinema com filas. Eu acho que vai mudar muita coisa. Um amigo meu que está em Berlim estava tentando já programar umas viagens que os voos, né, do verão americano, os voos para o verão já estão com menos assentos disponíveis. Então tem muita coisa que já está pipocando assim de projeção de futuro que vai ter que, né, botar a gente em outro lugar. E no dia a dia a gente também vai ter que aprender. Acho que é uma experiência incrível a gente estar trancado dentro de casa, né? A gente que trabalha na rua, que tem que levar filho para escola, entender assim, gente, como que eu consigo viver com a vida tão confusa assim, né? Trabalha, cozinha, aí faz faxina, e não sei o que, aí, né? Tudo bem, põe a roupa, lava a roupa, precisa passar roupa, que coisa maluca. Ontem até fiz uma enquete no meu Instagram se eu devia passar roupa ou arrumar meus livros. Ganhou arrumar os livros, tipo, não precisa passar roupa, né? Então eu acho que a gente vai ter uma macro experiência, assim, de valores. Ou eu desejo, né? Ou não. Ou a gente vai sucumbir de vez aí ao caos. A gente precisa de liderança, a gente precisa de gente capaz, muito capaz de ajudar a regimentar essa força, essa potência criativa, criadora, lutadora no sentido de proteção, né, de cuidados, porque no Brasil hoje, infelizmente, a gente está assistindo uma coisa que vai oposto disso, né? A posição do principal personagem, vamos dizer assim, é um personagem. Não pode, isso não poderia estar acontecendo. Nesse momento é um momento de centrado, de uma pessoa centrada, que negocia, que tem habilidades, elas são super habilidades emocionais, cognitivas, políticas, né? Para lidar com o tamanho do enfrentamento que a gente tem. E a gente vai começar a receber notícias, né? Hoje eu já acabei sabendo um pouco de algumas coisas que estão acontecendo. Então, é um desafio intenso, assim. E o futuro, para mim, é amanhã, entendeu? Não estou conseguindo pensar esse grande futuro, esse salto tão grande. Eu acho que a gente vai construir o futuro ali no vivendo. Isso é futuro. Olha, acordei hoje, estou no futuro. O meu futuro é esse lugar do presente, do agora. E ele é incrível, ele tem todas essas potências capazes de emergir aí na nossa comunhão. Tá sem áudio, Cainha. Peraí, Cainha. Vamos lá. Aí, Pronto. Não ficar com ruído. Eu acho muito bonito o que você traz, Carla, porque não só você fala do coração, como você vai entremeando isso com uma série de argumentos racionais, e talvez isso seja uma das grandes aprendizagens que a gente tem agora, né? Sair do ou e começar a ser tudo ao mesmo tempo, nessa integralidade, nesse uno que você traz. Porque, como você bem coloca, essas habilidades do futuro, né, como são apresentadas pelo Fórum Econômico Mundial, surgiram muito numa provocação de a gente não vai ter emprego, né? Como provavelmente também o pessoal que está nos seguindo sabe. E parece que a gente não entendeu muito a mensagem, né?
E o que mais se dizia era, quanto mais a tecnologia avança, mais a gente vai se salvar, ou vai ser importante, ou vai ser útil, ou vai fazer a diferença pelo que nos faz humanos. E eu acho que a gente continuou não entendendo. E daí, quando chega uma puxada de tapete do tamanho como essa pandemia, a gente é obrigado a ouvir essa mensagem, né? E como você bem colocou, não é mais um futuro de, mas tudo bem, os meus bisnetos. Não, mas um futuro de eu que vou ter que seguir 6 carreiras diferentes na minha vida. Agora não é mais nem daqui a 5 anos, é o hoje. E quando a pandemia, infelizmente, começa a colocar rostos conhecidos nas vítimas, né? Deixa de ser aquela coisa maluca, como a gente segue, inclusive, Netflix e tal, que no meio de uma pandemia, alguns dos filmes mais vistos são de epidemias. Você fala, meu, como assim, né? Então, parece que a barreira entre a ficção e a realidade, para muitos, ainda se mistura. Mas a gente começa a perceber isso, o valor do offline, né? A gente estava num mundo muito online, agora quem estava só no online fala, pelo amor de Deus, eu preciso de um abraço, eu preciso dar a volta no quarteirão. Então, essas coisas vão sendo colocadas em xeque. E perceber que até para ser egoísta você tem que pensar no outro, né? Porque se o seu vizinho não se cuidar, se o seu filho não tomar as devidas precauções, se o seu cachorro eventualmente sair na rua e você não lavar as patinhas, quer dizer, todo mundo tem interligado. E não adianta a gente pensar num estado sem pensar no outro, numa cidade sem pensar na outra. Eu acho que isso também traz uma reequalização dentro dessa ordem de prioridades que certamente a gente individualmente como coletivo vai ter que fazer, né? E uma coisa que me inquieta muito, porque eu não sei até que ponto já caiu a ficha mesmo, a natureza, como sempre, traz mensagens muito belas, né? Então, quando a gente começa a ver de novo peixes nos canais de Veneza, a gente começa a ver as cabras pastando. Céu, à noite está maravilhoso aqui em São Paulo, né? Estrelado. E daí você fala, meu, como assim? Existe vagalume de novo? Onde é que essa turma estava? A gente percebe quão insignificante e desnecessário a gente como ser é para esse planeta. Quer dizer, que na verdade, do ponto de vista planetário, se a gente não existisse, seria melhor. Será que a gente vai aprendendo isso, né? E fazer jus ao que a gente tem? Porque a natureza vai mostrando para a gente como tudo é muito mais possível, né? Eu acho que isso é de uma mensagem, de uma poética única. Então, realmente são escolhas individuais que esperemos que tomem aí uma massa crítica de um coletivo, né? Como é que você vê isso, Marcelo? Nossa, achei muito linda a fala da Carla, meu, legal mesmo, assim, vários... Ela foi falando, né, acho que você também, né, Caia, vários insights, várias fichas vão caindo, que é nisso, né, a gente está num processo de descoberta, né, assim, de repente, é como se a gente não soubesse andar de bicicleta e estamos tendo que aprender com ela andando, né, em cima dela, né. Até essa história assim, da quarentena, né, fazendo uma brincadeira, eu descobri nesse meio tempo aí que eu já vivi em quarentena, sabe? Porque eu já trabalho meio de home office, fico enfornado aqui quase que o dia inteiro. Eu só perdi minha função de motorista, que é de levar e buscar as filhas no balé, na escola, mas no restante continuou a mesma coisa, trabalhando, cozinhando e por aí vai. Mas eu acho uma coisa muito legal assim, que a gente fala, bom, duas questões, né? Essa história do mundo que está sendo reinventado nesse momento, né, por todos nós, e essa questão das habilidades do futuro, que parece que não tem mais sentido falar do futuro que de uma hora para outra virar as habilidades do presente, né? A gente sente, urge essa necessidade de fazer com que todas essas habilidades, vamos pensar e nos preparar para desenvolver essas habilidades, de repente elas estão aí batendo na nossa porta e a gente, de uma maneira ou de outra, começa a externalizá-las. Mas o que eu vejo muito legal nesse momento, assim, a minha sensação é de reset no mundo, né? Parece que a ideia de mundo único se desfez. De alguma maneira ou outra, a gente veio percebendo isso, principalmente do ano 2000 para cá, mas essa ideia de que existe um mundo único, para mim sempre foi uma coisa que vem se tornando meio fragilizada. E o que eu percebo nesse momento de quarentena, apesar de tão pouco tempo, mas com tudo isso tão à flor da pele, é que apesar da gente não estar muito conectado presencialmente, estamos muito conectados socialmente, né? É interessante a gente pensar que o social não depende só do presencial, né? A gente sente essa necessidade de estar conectado com outras pessoas, e quando a gente vê essa proliferação, essa conectividade tão grande acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente eu não vejo um outro mundo sendo reconfigurado, mas eu vejo vários outros mundos surgindo, né? É como se cada
grupo de pessoas ali, cada cluster se reorganizasse à sua própria maneira, dentro dos seus próprios valores, para poder encontrar soluções através das pessoas com as quais estão conectadas, né? Então, para mim, está sendo uma coisa tão interessante que assim, o mundo único deixou de existir, mas ao mesmo tempo a gente está vendo miríades de outros mundos surgindo do ponto de vista social, né? Mundos sociais surgindo. E aí, assim, essa é uma coisa que eu acho muito legal, porque assim, o social, para mim, nunca foi a questão do aglomeramento, assim, o conjunto de pessoas, né? Isso, para mim, nunca, como a sociologia, de certa forma, coloca ainda hoje, né? Que o aglomeramento de pessoas, o conjunto de pessoas, significa o social. Para mim, o social, ele está entre as pessoas. É como se tudo isso que a gente tivesse aqui conversando num outro mundo que esse cosmos social, tivesse ali configurando esses signos, esses símbolos, esses arquétipos novos que a gente está fazendo surgir enquanto conversa, enquanto pensa, enquanto se emociona, enquanto faz, né? E isso tem muito a ver para mim com a inovação, né? Que acho assim, e com as habilidades do futuro, que para mim são as habilidades realmente, como a gente viu, né? A Carla falou bastante, são as habilidades humanas, né? O processo de inovação, da forma que eu entendo, e esse momento que a gente está vivendo de criação de novos mundos sociais, é uma baita oportunidade que estamos tendo de nos humanizar cada vez mais, né? Para mim, a gente acho que o Humberto Maturana, não sei se vocês conhecem, é um biólogo chileno, é um cara genial. E ele fala, é muito interessante isso, ele fala assim, a gente não nasce humano, a gente se humaniza, né? A gente nasce como um indivíduo da espécie, né? Um homo sapiens, tal, enfim. Mas o processo de humanização, ele acontece enquanto a gente vive, né? Então, é como se nesse momento a gente tivesse um processo assim turbo, né? De humanização. E é legal porque assim, o que é esse mundo único que eu vejo cair, né? São todos esses valores que, querendo ou não, mais ou menos de 6.000 anos para cá, se repetem, né? Que essa sociedade guerreira, patriarcal, sacerdotal, hierárquica, autocrática, mítica. Então, essa forma de funcionar a sociedade, tanto quanto modo de regulação, quanto modo de organização, se a gente for fazer uma reflexão sobre como a gente tem se organizado, as nossas instituições, as coisas que a gente faz, o conhecimento que a gente produz e por aí vai, existe um molde que vem se replicando de 6.000 anos para cá, que é esse molde mais guerreiro, patriarcal de ser. E, de repente, a inovação, para mim, é tudo aquilo que consegue abrir as portas para um novo modo de ser, que é mais humano, né? Tudo aquilo que consegue criar, então, vamos dizer assim, novos mundos sociais, que é o que a gente está vivendo hoje, né? E isso é um processo muito humano, porque tem que ser criativo, tem que ser colaborativo, tem que ser cooperativo para a gente conseguir fazer essas coisas, né? A gente não consegue isso dentro de um padrão de organização, por exemplo, hierárquico, que é repetitivo, é só reprodução, que é como o mundo via funcionando até então. Bom, enfim, acho que eu falei demais, mas o que eu vejo são tantas coisas novas surgindo assim que a gente pode falar. Tudo nesse sentido de que, nossa, estamos nos humanizando, estamos num momento, né, numa brecha assim dessa sociedade patriarcal em que está nos possibilitando nos humanizar demais, assim. Eu eu sou meio otimista nato, né? Então eu vejo com bons olhos esse momento, mas assim, a gente é ciente de todos os problemas que estamos passando aí, que não é fácil, né? E ao mesmo tempo que a gente tem, eu acho, concordo com você que a gente tem esse lugar da humanização, a gente está vendo a desumanização de forma muito violenta, né? Então, também. é uma escolha, você porque existe uma desumanização potencializada também, provocada até pelas nossas escolhas, né? E a gente está tendo que fazer a logística reversa aí da coisa, né? Mudar isso é um processo mesmo. Que querendo ou não, né, Carla, assim, muito do apoio que justifica o modo de ser ou a vida de tantas pessoas, né? Meio que está se desestruturando com essa queda, vamos dizer assim, desse mundo único que a gente está vendo, né, mudar. Então, acho que esse processo de desumanização pode ser meio que uma consequência de, eu tô perdido, né, e eu não tenho nenhum ombro para me apoiar aqui do lado, porque eu não posso chegar perto de ninguém. Mas acho que tem muito a ver com esse momento, né? Mas a gente, enfim, o ser humano é uma coisa extraordinária. Eu acho que a gente mergulha nas profundezas
de nós mesmos, e a gente dali sai que nem fênix renascida, sabe? Eu vejo de uma forma boa. Não, o ser humano é incrível, né? Acho que as habilidades humanas já, mesmo as a serviços do mal, elas são incríveis, né? Porque é uma coisa, a criatividade, ela existe o tempo todo, né, Cainha? Você que a nossa estudiosa mora aí do assunto. Eu acho muito bacana o diálogo que está sendo estabelecido entre vocês, porque eu só fico aqui anotando as coisas para depois lançar umas provocações quando as pessoas também lançarem as suas perguntas. Mas o Marcelo trazia uma visão um recorte muito interessante sobre o que é a sociedade, o que significa a humanidade também. Eu não havia atentado nisso, mas quando você traz que é o que ocorre entre as pessoas, é o que a gente vem há tanto tempo discutindo como direito à cidade, né? Que a cidade não são as suas estruturas, e sim o que flui pelas ruas, pelos espaços públicos, por essas veias que nutrem as cidades, as veias que nutrem as pessoas, né? E talvez não seja quase surpreendente que essa pandemia tenha ocorrido de uma coisa que é aérea, ou seja, que permeia todos nós, para tentar nos colocar de novo unidos. Essa possibilidade dos vários mundos, a gente tanto bate o bumbo da diversidade, mas quando a gente fala diversidade, a gente tenta categorizar pelo que é aparente sempre, né? Que eu acho que são essas máscaras, os supérfluos, que vão saindo. Então, mas tem que... Volta e meia a gente leva, inclusive, uma espinafrada, porque vai ter um encontro com 5 pessoas. E daí alguém escreve e fala assim, mas por que não tem mulher? Você fala, não, mas tem uma mulher. Mas por que não tem gay? Não, mas até tem gay. Não, mas por que não tem negro? Por que não tem índio? Por que não tem idoso? Por que não tem cadeirante? Você fala, são 5 pessoas, né? Então, acho que a gente está sendo tão reducionista na nossa lógica de entendimento de diversidade, e não essa beleza da diversidade anímica e intrínseca ao que você traz, Marcelo, de como é que a gente respeita o outro, como é que a gente entende o papel do outro, como é que a gente reentende o próprio papel, ressignifica isso tudo, entende o que é sociedade, quer dizer, a diversidade desses vários mundos possíveis, que a Carla também trazia na fala dela, né, de para onde a gente quer ir, a partir do que a gente vai fazendo no presente, dessas habilidades do futuro que viraram as habilidades que cada vez mais a gente tem que batalhar no presente. Então, isso realmente é um momento de reset, né? A minha inquietação é se a gente, uma vez, depois desses 3x meses aí, a gente vai levar essas lições adiante, né? Porque a gente aprende muito bem, o ser humano é de uma resiliência incrível, mas será que a gente vai conseguir, depois de 1 ano, 2 anos, estar fazendo as coisas de uma forma diferente, né? Eu acho que esse é um grande desafio para nós todos, né? Eu acho... Desculpa, Cainha, pode ir lá. Não, só isso. Você está como anfitrião, eu queria que você, por favor, abrisse aí esse papo para quem mais estiver. Pessoal, olha só, nós temos aqui algumas pessoas nos acompanhando ao vivo. A gente tem um chat aqui, pessoal, vou escrever aqui. Então, por favor, vocês sintam-se à vontade para poder escrever qualquer tipo de pergunta. A gente traz aqui para o debate e comenta, tá? Essa história, Cainha, do social, né, como aquilo que está entre elas, isso daí, a primeira vez que eu tomei contato com isso foi lendo Jane Jacobs, que escreveu aquela Morte e Vida das Grandes Cidades americanas. E lá, essa velha é muito doida, né? Ela é demais. É muito louco. Ela cita e ela escreve com letra maiúscula a percepção dela de algo chamado uma entidade social. Olha que louco. Isso lá, acho que quando foi isso? Década de 60, né? É isso aí. E muito, muito legal. Então, ali ela percebeu que era essa entidade social que se formava ali entre as pessoas, que era o que possibilitava as cidades prosperarem, darem certo, se desenvolverem muito mais do que qualquer programa de cidadania, de injeção de capital, qualquer outra coisa nesse sentido. Ou seja, eram as relações entre as pessoas. Isso daí, para mim é um livro, tá aqui, né? Tá por aí. É um livro que eu... Livro de cabeceira, né? Sim, é um livro excelente mesmo. Não, achei que alguém estava escrevendo, mas não estava aqui. Eu estou acompanhando, pessoal, estou acompanhando. Tinha uma pessoinha de mão levantada, mas ela saiu. Não, ela saiu. Acho que foi isso. Mas beleza, então, enfim. Vou pegar um cafezinho e já volto. Isso. Eu não sei mais o que dizer aqui, a gente estava falando disso, do social, né, dos vários mundos que estão se abrindo, dessa questão da humanidade, assim. Você perguntou, né, Cainha, assim, será, né? É um questionamento nosso, né? Acho que a gente está vivendo um dia de cada vez, né? Porque se a gente vai levar isso para frente ou não. Eu acho que, assim, com certeza o mundo mudou e a gente vai levar algo para frente, né? Teve um questionamento que ocorreu de forma meio que frequente em 2013, quando começaram a ter aquelas grandes manifestações no Brasil, e o pessoal naquela época falava assim, pô, mas isso aí, no fim das contas, tudo voltou do jeito que estava,
e a gente não mudou nada, né? Eu acho que não. Eu acho que a sociedade, assim, nas entranhas, né, nos subterrâneos, aquilo que a gente chama de social, as coisas mudaram muito. Eu faço uma analogia que é o seguinte: quando ocorreu a Woodstock, por exemplo, né, aquele pessoal se reunindo, depois que aquele negócio acabou, não mudou nada no mundo. Só que a gente foi ver os efeitos disso 20 anos depois. Sabe, toda aquela questão da mulher, sabe, aparecendo, o homem lavando louça, que foi começar a aparecer 10, 20 anos depois, eu acho que aconteceu por causa da Woodstock, entendeu? Então, eu acho que tem mudanças que ocorrem do ponto de vista social que realmente a gente não enxerga, assim, dessa forma imediatista, que é como a gente está acostumado a querer enxergar as coisas. Mas eu tenho certeza que já mudou e a gente vai ver grandes efeitos disso daqui a alguns anos. O Fernão Brodel já falava, né, da longa duração da história, e ela existe, essa longa duração, ela está presente, né? A gente vai ter que lidar com, eu acho que é como se a entrada dos ventos, né? Está na praia, entra um vento sul aí no meio, você sente exatamente o momento que a temperatura vai mudar se você estiver lá no meio vivendo esse conflito entre os ventos, né? Eu acho que tem uma questão bem importante também, que é a sustentação desse lugar que a gente está sentindo, né? Será que a gente vai conseguir daqui 3 meses, sustentar esses insights, essas ideias, essas conexões que a gente vai estar estabelecendo? A gente está aqui no Brasil, a gente está nessa brincadeira tem 1 mês, né? Mas eu acho que tem um papel das cidades, da gestão das cidades, fundamental para organizar isso. E um papel muito responsável. E aí a gente tem que também, nesse lugar do que é essencial, tomar cuidado para a gente não perder valores que a gente conquistou, como, por exemplo, o espírito democrático, né? Esse fechamento que a gente está vivendo, ele é muito perigoso, assim, também, pro outro lado da moeda, né? Ele vai estimular a gente a pensar, mas ele também pode trazer consequências muito ruins para o nosso livre fluxo, né? Muitos fechar fronteiras, controlar o espaço público. A ditadura já vem vindo aí numa balada bem delicada nos últimos anos, e a ditadura da democracia, e a gente pode viver uma potencialização, né, desse descuido, dessa enrijecimento da sociedade. Então, a gente também vai ter que saber dosar esse lugar. E aí as instituições, onde vai ser? As instituições só ajudar, elas vão estar disponíveis para isso também, né? Não dá mais para a gente só esperar que eles mandem as regras e a gente siga. A gente vai ter que... Acho que nós temos que fazer as proposições e ajudar essas instituições a se remodelarem. Algumas, inclusive, devem desaparecer, né? O Celso Furtado já falava que nem tudo dura para sempre, né? Então, elas têm que desaparecer, inclusive. E a gente tem que começar a ver o que fica, o que não fica, e a gente também, como cidadão, como produtores culturais, como pensadores, como professores acadêmicos, como inovadores de ponta, pessoas que estão ajudar a construir esse pensamento. Essa interdependência, ela existe. A gente está ciente agora que existe uma interdependência, isso acho que a ficção científica foi superada. A metáfora, como tem um amigo meu muito querido que fala, acabou a metáfora. De fato, a metáfora está superada agora. E o que a gente vai fazer com isso, né? Como a gente vai lidar com esses cuidados de a gente também ajudar a trazer o novo, deixar o novo entrar a partir do nosso trabalho, da gente que tem essa condição, que está no ramo da criatividade, né? Da experimentação, que está dialogando com o pessoal da saúde. A saúde ganhou um lugar, já vinha se anunciando como um lugar muito potente, né? Como um lugar de grande evolução aí nesse novo cenário, né? Do futuro. Hoje a gente sem saúde, a saúde é líder, né? Da discussão, né? Então... eu acho muito bacana dentro dessa mudança de percepção, porque você bem coloca a lógica da democracia, ou até que ponto também nós queremos ser liderados por quem a gente não reconhece como tendo esse papel de liderança, né? E essa questão da visão crítica, do papel de cada instituição, também vai depender muito dessa nossa reequalização das prioridades de cada um. E o que eu acho muito bonito é como, nesses momentos em que tudo ainda está sendo discutido, a sociedade civil, de uma forma geral, de uma família até um grupo de colegas, vem se mobilizando para, dentro do seu pedaço de mundo, fazer a diferença, né?
E eu acho que a gente nunca sentia essa cidadania palpitante de uma forma tão vigorosa como agora a gente vai percebendo. E com relação à saúde também, enfim, primeiro muito bonitas, né, as manifestações de apoio, etc, porque o médico, o enfermeiro, enfim, vinham numa derrocada de valorização, mas do entendimento de que saúde significa bem-estar, né? Então, quando acabar a primeira onda, a segunda onda, enfim, as pessoas fisicamente estiverem vivas, certamente a gente vai ter que estar preparado com uma lógica do bem-estar psicológico, porque a gente já vinha no Brasil com o maior percentual de depressivos, terceiro maior percentual de depressivos no mundo, segundo a OMS, e o primeiro percentual de ansiosos no mundo, né? Então, como é que a gente, nesse momento em que quem já tinha esse veio, muitas vezes está acirrando, o nível de suicídios cresce, etc., como é que a gente vai colocar o lugar do médico do corpo para o médico da mente, do coração e da alma? Né? Como vai ser essa passagem da saúde para o bem-estar? Porque eu acho que é um fluxo natural, né? Diante da rebordosa que a gente vai ter nesse período pós-grande ápice de crise. Tem uma pergunta aqui, Marcelo. Sim. Você quer fazer? Leio sim, ó. Então vamos lá. É da Valéria. Boa tarde a todos e feliz de estar com vocês, a gente também. Minhas pesquisas indicam que no plano Collor, Brasil, e respeitando as devidas proporções, o plano trouxe-nos mudanças, desperdícios, etc. Mas, passado algum tempo, voltamos ao consumismo furioso com a retomada dos mesmos valores frente à economia. Vocês concordam? Muito obrigado. Acho que era um pouco do que você trazia, né, Marcelo? Quer tomar as batutas aí do que você colocava da continuidade das mensagens e afins? Depois a Carlita complementa? Sim, bom, eu não sei se eu entendi direito a pergunta, né? Mas, claro, respeitando as devidas proporções, teve essas mudanças e as coisas acabam voltando, né? Eu acho que essa questão dela tem muito a ver com, talvez até foi até muito inspirada aqui na fala da Carla agora, dessas questões da democracia, né? A gente está meio que num momento de reinvenção da democracia, né? A democracia ela está se reinventando novamente, porque, querendo ou não, parece que o modelo com que ela foi criado, ou na verdade reinventada, né, lá entre os modernos, não serve. O mundo nosso hoje não é mais daquele, né? Então as demandas da sociedade são outras, a dinâmica social é outra e os problemas que a gente enfrenta são outros. Só que a gente não tem um modo de regulação adequado, né, a isso. Então a gente está tendo que, enfim, acho que meio que sambar. A democracia para mim é uma coisa muito legal, assim, Carla, sabe, de reconhecimento dela como um valor, porque quando a gente estava falando aqui no comecinho do nosso papo sobre essa brecha, né, na sociedade patriarcal, que meio que nos possibilita respirar um pouquinho, sermos um pouco mais humanos, né? E toda essa questão, né, que a gente vem enfrentando de uns anos para cá, essa fragilidade da democracia no mundo como um todo, né? Querendo ou não, a gente nos últimos anos, eu acompanho, né, os índices de democracia do The Economist, por exemplo, e tem mostrado que o número de autocracias no mundo tem aumentado, não o número de democracias. É uma coisa muito doida isso, né? E muito mais da metade da população vive num regime autocrático, né? Ou seja, a ideia de opinião para elas não passa pela cabeça, que elas não têm isso, né? Mas eu associo assim, para mim a democracia é a coisa mais inovadora que a gente já fez enquanto ser humano, é muito louco, porque quando ela foi inventada lá pelos gregos na praça do mercado, né, ela foi inventada como uma resposta contra a tirania de Pisístrato, né, que naquela época ali, enfim, estava mandando ver em Atenas. Então ele chega, muito obrigado, a gente resolve os nossos problemas, tá? E você fica aí com o seu poder que a gente se organiza enquanto sociedade para poder mandar ver as coisas. Então, eu tenho uma visão, e depois com os modernos foi bem semelhante, né? O pessoal estava vivendo uma monarquia absolutista ali com Carlos I na Inglaterra, e o pessoal se organizou e falou, opa, peraí, vamos domesticar esse Leviatã aqui, esse Estado-nação, porque a coisa não pode funcionar desse jeito, né? Cadê as pessoas no meio dessa história? Então, a minha visão assim, de autocracia sempre é como um movimento de desconstituição de autocracia. É muito louco isso. E nesse momento, né, eu sinto muito isso, né? Tudo isso que a Cainha trouxe de como as pessoas estão se organizando, né? E as coisas que estão acontecendo, parece que a gente está nessa fervura, assim, a gente está reinventando a democracia nesse momento, né? Aí eu deixo a bola com vocês. Acho incrível você falar isso, né? De que a democracia é muito inovadora.
E é mesmo, ela é uma experiência de inovação, porque ela exige justamente esses arranjos o tempo todo. E esses arranjos que você falou em hubs sociais, eles estão acontecendo. A gente aqui nesse momento, a gente participou de vários arranjos da iniciativa civil, né? Que são hubs sociais. A gente ajudou várias, a gente esteve com várias comunidades. Que legal. Eu acho que a Valéria coloca é uma coisa que, assim, o que a gente... não sei se é um período específico, mas o Brasil saía de uma ditadura militar e entrou num período econômico novo, né? A gente teve a abertura política, o Collor foi o primeiro presidente, né, de certa forma, no voto direto, e a gente também estava no auge da globalização, dos conceitos da globalização. Então, eu não acho que seja... eu não consigo fazer essa... simplificar, assim, né? A gente falar, olha, os valores do consumo. O consumo é uma consequência também dessa evolução, né? Ele está dentro desse contexto, dessa longa duração histórica. Talvez a gente não tenha feito um controle dos processos um controle, vamos dizer assim, dos processos extrativistas, né? Para chegar de como que a gente ia chegar nesse consumo, né? Mas eu acho que isso que você colocou, Maceu, é muito importante. Esse lugar da inovação, da democracia mesmo, como algo que está se reinventando e com os valores deste tempo, né? Da mesma forma que as instituições estão se mantendo ainda com valores elas estão reproduzindo as mesmas estruturas. A gente também tem feito isso com os grandes valores da sociedade, como a democracia, né? E a gente vai ter que parar para pensar nisso, né? O Brasil é um laboratório potente para isso, né? Nós estamos no melhor lugar aí. Às vezes a gente critica a democracia, né? Mas eu acho que vale a crítica, né? Porque realmente, da maneira que ela foi pensada no século XVIII, não serve mais para hoje, né? Ela precisa ser mudada. E se a gente pegar o período que a gente chama de civilização da história, que a gente costuma chamar de civilização 6.000 anos para cá, né? Que como a gente tem se organizado enquanto civilização, né? Saindo dos assentamentos horizontais, vamos dizer assim, quando surgiu a cidade-estado, né? Cidade-estado-templo, né? Na Mesopotâmia, na Suméria. Então, nesse período, se a gente pegar 6.000 anos e falar assim, 6.000 anos vale 24 horas. Quanto tempo a humanidade teve de democracia? Você sabe quanto tempo é? 96 minutos. De um dia de 24 horas, a gente só experimentou 96 minutos de democracia na nossa história enquanto civilização. Então, a gente tem muito a aprender a criar, recriar, reinventar, sabe? Porque ela, enfim, ela é um processo, né? Ela não é um produto pronto que assim, você encaixa e resolve, né? Ela é uma coisa que você precisa aprender enquanto está fazendo. Eu acho muito bonita essa colocação também, porque dialoga com os dois temas que sumarizaram na proposta dessa nossa conversa, o que vocês trariam, né? Porque inovação e processos. Então, a gente continua reinovando num processo contínuo os próprios processos. E, de fato, a democracia dos gregos, ou a democracia na qual as mulheres não votaram, a democracia traz intrínseca a noção de quem tem direito, né? Então, para os gregos, os escravos não tinham, no início da nossa democracia as mulheres tampouco, as crianças, enfim, pouquíssimas pessoas eram consideradas como mini-adultos, porque o conceito de criança nem existia. Mas de que democracia a gente está falando e qual é a democracia que a gente quer para frente, ou seja, quem a gente acha que tem direito e que tipo de direito, né? Porque a gente está agora num momento emergencial que já, inclusive, poderia ter, a meu ver, ocorrido um pouquinho antes, esse de dar uma renda mínima às pessoas, mas de que forma a gente vai conseguir gerar uma inclusão produtiva, né? Porque senão também o Estado não vai aguentar. E quando a gente fala disso, eu fico muito preocupada com as simplificações de mensagens, porque outro dia ainda estavam dizendo, olha, viu só, a gente critica tanto a China, mas a China só conseguiu colocar um basta e manter a pandemia controlada porque é uma democracia no sentido autocrático, né? E por outro lado, olha lá, a Suíça, todo mundo tem direito a tudo e a Suíça não está conseguindo controlar. Então, a gente realmente precisa tomar muito cuidado em como esses conceitos, compreendidos de uma forma muito superficial, vão ser simplificados para uma explicação de processos amanhã, né? Aí realmente eu fico curiosa de ver, inclusive, como vão traduzir
uma postura, por exemplo, da Suécia, ante uma postura da Dinamarca, que sempre tem uma história tão interligada, mas ao mesmo tempo estão adotando posturas distintas agora, e são países que intrinsecamente acabam apoiados sobre pilares muito próximos, né, do ponto de vista de valorização social. Sim. A gente está numa oportunidade assim é que assim, principalmente no Brasil, né, a gente não passa por um processo, não existe na escola uma matéria de democracia, né? A gente não passa por uma alfabetização democrática, vamos dizer assim. Então, é muito comum, né, em países como o nosso, a gente associar que democracia é eleição, né? É muito louco isso, né? E um presidente não basta ser eleito democraticamente. Para o país ser democrático, ele precisa governar democraticamente. E aí a gente começa a perceber que tem várias outras coisas que estão muito além da eleição, que são muito mais importantes, né? A liberdade de expressão, né? A alternância, a rotatividade, enfim, tem tantas coisas que a eleição é um pedacinho disso aí, né? Então, por isso que assim, o que faz os países serem mais ou menos democráticos, né? A gente começa, de repente, é uma oportunidade de começar a perceber os outros, né? As outras questões do que faz um país ser democrático, né? Que não é só a eleição, né? Que aqui tem isso, né? Se está eleito pode tudo, não é bem assim, né? Você precisa governar democraticamente para poder. E países como a Colômbia, desculpe, Carla, países como a Colômbia também, que se o governante não faz aquilo que foi combinado, num prazo X, ele pode ser tirado do governo, né? Eu acho que tem outras várias formas. E eu confesso que eu quase sinto falta de organização moral e cívica dentro da escola, né? Que ficou tão associado aos valores da ditadura militar e da forma como não era muito distinto disso mesmo. Mas o que a gente poderia, inclusive, embutir nas disciplinas e entre disciplinas, na organização do que seria a educação formal nesse país, para que as pessoas tivessem um pouco mais dessas noções de fato e na prática, né? E não aqui, olha só... Eu acho que as pessoas têm que aprender filosofia, elas precisam aprender a filosofar, elas precisam aprender a refletir, elas precisam aprender história de verdade, né? Aprender a amar os livros, a ler, a ter acesso à filosofia enquanto experimentação do pensamento, né? Da provocação, e a filosofia para a criança, né? Para os nossos filhos, assim. Eu acho que a gente perdeu esse lugar da contemplação também, de sair, observar, observar profundamente. Isso ficou restrito às aulas de educação artística, como se a cultura tivesse que estar apartada, né, dessa experiência humana, dessa experiência integradora. Então, a gente... essa coisa de artista. Não, a arte, a cultura, elas são a raiz, a base da nossa humanidade também, né? É a experimentação no limite do que é a gente poder ser humano. Então, eu acho que isso tem que estar mais incorporado. E filosofia mesmo, filosofia no sentido clássico da experiência, né? De estar conversando, de estar contemplando o cotidiano, né? E tem que começar isso na educação formal mesmo, na base das crianças. Eu acho que isso. A educação moral e cívica, que a gente tem trauma, assim, né? Eu fiz história, né? Então você fala, nossa, ainda mais eu estudei meu ginásio e foi bem até nos anos 80, começo dos anos 80, né? Então a gente tinha que estudar em escola pública, então a gente tinha que ficar lá fazendo fila e falando Brasil, né? Esta casa de educação. Não sei se vocês pegaram isso, então tem um pouco de trauma. Mas eu acho que a gente tem que trazer esse lugar das humanas, da cultura, para dentro da vida de verdade, entendeu? E isso é um exercício, é um processo de aprendizado mesmo. E refletir, ler, refletir, ler, refletir. A gente sabe que as escolas estão tentando fazer isso, né? Mas talvez tem que ter uma ajuda aí mais alta, né, para fazer essas mudanças. E mais permanente também. Não dá para a gente ter um projeto, né? A gente tem um projeto de educação que está à mercê do projeto do governo, né? De um governo, de uma gestão. As coisas precisam ser mais integradas, né? E aí entra esse lugar de pensar que democracia é eleição, né? E é complicado mesmo. Ou pior, né? Uma questão de lado e não uma questão de modo, né? As pessoas associam muita gente da democracia com essa história de lado, né?
que lado você está. A democracia não tem a ver com lado, tem a ver com um modo diferente de ser, né? Então, não é o governo da maioria, é o governo das múltiplas minorias, porque só no governo democrático as minorias com opiniões diferentes conseguem conversar entre si sem se guerrear, né? Sem sair dando paulada um no outro, né? Então, acho que essas fichas, enfim, a gente está num momento que essas coisas ajudam a cair. Caim, eu estou vendo que o Décio, olha só, ele mandou uma pergunta. É que o que você estava dizendo agora, Marcelo, eu quase te interrompi para falar isso, depois eu fiquei arrependida. Eu acho que o que você traz, em parte, vai na linha do que o Décio, do que vem inquietando o Décio. Décio, beijo, saudade de você. Décio é um amigo super querido do Outro Ser Inquieto. Opa. Faz Prazer, decodificações Décio. Obrigado por estar aí com a gente. De Goiás, do Brasil e do mundo. E o Décio diz, o poder da inovação governamental está cada vez mais nos municípios e menos nos estados e na União. Como lidar com esses diferentes aspectos, sendo que são interdependentes? Você vai um pouco na linha do que você trazia, Marcelo, se você quiser elaborar mais. Claro, não, totalmente. Assim, eu sou apaixonado, eu moro em Campos do Jordão, que é uma cidadezinha com menos de 50 mil habitantes, né? Sou apaixonado por cidades pequenas. Para mim, todo o poder, assim, toda a possibilidade, né, de inovação está não só nas cidades pequenas, mas nas pequenas empresas, tanto que a gente tiver as startups por aí. Porque, querendo ou não, né, os grandes estados, Estado-nação, ou as grandes multinacionais, elas possuem estruturas muito rígidas, né, são dinossauros, né? Tem toda uma burocracia e uma forma de organização hierárquica que dificulta o processo de aprendizagem dela, né? Aprendizagem assim no sentido de mudar com o mundo, né? Que a gente está nesse momento, né? Então é claro que quanto mais horizontal e menos hierárquico, vertical a gente for, mais fácil maior a possibilidade de se adaptar e de criar coisas novas, né? Então, para mim, sim, total. Os municípios, assim, eu não vejo sentido a gente ter, sei lá, 7 bilhões de pessoas regulados por quantos? 200 e poucos estados-nação? Aonde, né? E não são só pessoas, né? Junto com isso tem tantas línguas, tantos idiomas, tantas culturas e formas de ver o mundo diferente. E você tem um estado-nação que, junta tudo aquilo. Eu acho que faz parte desse processo de reinvenção da democracia. A gente vê as cidades se sobressaírem, né? Como trazendo inovação para o mundo, né? E a gente teve isso, né? Tem na Colômbia, no Chile, a gente tem coisas super legais, em cidades do Brasil, a gente tem, enfim, sempre se a gente vê as cidades, né, se sobressaindo, mostrando aquelas coisas mais inovadoras, não é mais um país, né? São as cidades, né? Então, eu acho que tá por aí, sim. Isso. E os conjuntos para chegar aqui à segunda parte também, como lidar com esses diferentes aspectos, sendo que são interdependentes, eu acredito cada vez mais numa estrutura, e eu acho que isso também tem que ser revisto, né, Décio? Conhecendo você, eu sei que você defende também essa pauta, mas eu acredito muito no poder dos municípios consorciados, em regiões, né, porque a gente tem bacias culturais que são compartilhadas, é um modelo muito mais próximo do que seria uma Alemanha, né, em que você tem uma estruturação nacional, mas você tem identificações regionais, e daí você tem uma distribuição, inclusive, que é muito diferente do que você encontra na Inglaterra ou nos Estados Unidos mesmo. Então, você tem uma miríade de cidades que são muito próximas às pessoas do ponto de vista de imaginário, inclusive, né? Você vai para a Inglaterra, você tem Londres, daí você tem um conjuntinho de cidades, né? Na Alemanha, você tem um manancial de cidades, todas elas muito projetadas. E eu acho que isso também no Brasil cairia bem, né? Que a gente revesse um pouco essa estruturação. Falando das instituições, né? A Carla trazia isso na fala dela, das instituições que têm que ser revistas, outras que vão ruir porque não tem como, e outras que vão surgir. Carlita, é contigo. Não, eu acho que é isso mesmo. Acho que a gente tem essas identidades, né, e essas memórias locais também, né, que as memórias que dão sentido para esses agrupamentos, vamos dizer assim. É isso que você fala das cidades. Numa cidade como São Paulo, a gente tenta pensar um pouco nas subprefeituras, né, em como se organizam os bairros, as estruturas. E que nem sempre, na grande, né, a gente não consegue ter um equilíbrio, né? A gente tem numa cidade como São Paulo discrepâncias em raio de 20 quilômetros, muito fortes, né? Sociais, educacionais, econômicas, e é um desafio mesmo. Eu acho que esse lugar das cidades, né? Cidades como
falta um pouco de parceria também, né? Eu acho que essa politização excessiva, né? Mais do que politização, esse excesso de partidarização, né? Fragmentou essa possibilidade de processos conjuntos, né? E isso eu acho que é um grande desafio, tentar trabalhar um pouco essa micropolítica, esses hubs nessa perspectiva de uma micropolítica. E aí começa nesse lugar numa escala, né? Da nossa casa, a nossa comunidade, quantas pessoas se conhecem na sua comunidade, onde você está vivendo, né? Eu moro aqui em São Paulo, num lugar que a gente tenta fazer um ecobairro que juntou 3 antigas vilas, tem um movimento cidadão muito intenso, que é Vila Ida, Vila Jataí, Vila Beatriz, mas dá trabalho, então você tem que estar disponível para estar presente com a sua comunidade, né? E a gente viveu também nesse meio tempo aí as polarizações dentro da comunidade. Tem que seguir essas mediações todas, né? Acho que esse lugar de pensar no bem comum, né? No que é para todos. Então, agora os municípios precisam dessa construção que dê autonomia, né? Precisa desse lugar de achar esse lugar da autonomia, né? E é um desafio, mas eu acho que é algo que vai ter que acontecer. E a gente vai ter que ajudar que isso aconteça com aqueles que a gente colocar lá para liderarem as cidades, né? A gente tem que estar mais participativo também, né? Que interessante, né? A gente falou aqui de processos de inovação, de Fórum Econômico Mundial, de micropolítica, de hubs sociais, de filosofia, de educação. Meninos, a gente conseguiu fazer um pocket em 1 hora dos temas mais complexos. Adorei. Muito bacana. Agradeço muito aos dois. Queria convidar os que estão aqui como participantes, vocês também, a ficarem para a próxima live, que é um outro endereço, mas eu vou colocar inclusive aqui para quem não tiver. Isso, põe para a gente seguir. Caí, eu queria agradecer, queria falar uma coisinha, que você é uma incansável. Eu queria dizer que eu sou muito sua fã, porque você, além de ser uma grande professora, né? Você é uma educadora, você é uma pessoa que está sempre disponível para colaborar, você está sempre trazendo movimento, e eu queria dizer para você que eu tenho uma maior admiração de estar nesse mundo com você. Viva, porque, olha, é uma disposição incrível, ela vai, eu falei, cara, você é incansável, né? Ela quase não faz nada. Nossa. Ela deu aula, ela não sei o quê, ela não faz nada, mas aí ela botou todo mundo para ajudar a pensar. E eu queria te agradecer porque você faz a diferença nas nossas vidas. Foda, Cainha. Parabéns. Foda. Nosso planeta, todo mundo é assim, por isso que é um projeto colaborativo, nossa vida é colaborativa, somos colegas de trajetória, eu fico muito feliz, porque é o que faz a gente ir adiante, né? A gente olhar e falar assim, carambola, quanta puxada de tapete, será que a coisa não vai? Daí a gente olha, vê todo mundo na mesma toada, carrega o piano junto e a coisa funciona. Então, obrigadíssimo. Se cuidem, fiquem em casa, Cainha. Se cuidem. Um beijo. Aí, fiquem em casa. Turminha, vamos pro Zoom. Acabei de postar ali no webinar para todos os participantes também o link da próxima com a Marina. A gente vai falar sobre turismo criativo nas pequenas cidades, justo. Excelente. E a Marina, enfim, é outra pessoa super do nosso planeta, outra batalhadora, que a coisa mais gostosa que eu estou vendo é como a gente vai conseguindo fazer com que amigos de quem a gente tinha falado pro outro, finalmente se veem e deixem de ser hologramas, né? Assim, olha como ela fala, ela pensa, que bacana, tá do lado. Então, muitíssimo obrigada, muito gostoso esse papo. Vamos pro próximo. Cuida obrigado, dos meninos. Cainha. Obrigado, tchau, querida. Tchau, Marcelo. Prazer. Tchau.